Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar a segunda parte da videoaula desse cardigan top-down feito em crochê. Para quem não assistiu a primeira parte da aula, eu vou deixar o link aqui no cantinho da tela e disponível também aqui no box de informações para vocês. E antes de continuar o vídeo, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal se for a primeira vez me assistindo e de me acompanhar nas redes sociais, porque lá eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro canal. E agora sim, a gente já pode começar o passo a passo. Quando eu encerrei a primeira parte da videoaula, eu mostrei para vocês o momento em que eu cheguei na medida de largura necessária para as costas do tamanho que eu tô tecendo. E agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai começar a tecer somente nos pontos referentes ao corpo do casaco. Então, eu vou começando a carreira normalmente, por uma das partes da frente do meu casaco, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até chegar no primeiro buraquinho. Aqui a gente não tá conseguindo visualizar muito bem no vídeo, porque a gente tá numa parte escura do fio, mas é como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, a gente vai fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Eu finalizei os pontos de uma das partes da frente do casaco, chegando aqui no primeiro buraquinho das correntinhas. E dentro desse buraquinho, eu vou fazer agora apenas um ponto alto. Fiz esse um ponto alto, agora eu vou pular todos esses pontos aqui que são referentes a uma das mangas e vou vir direto para o próximo buraquinho. E aqui dentro desse próximo buraquinho eu vou fazer outro ponto alto. Ó, então, esses pontos aqui são referentes a uma das mangas. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E esses pontos que eu tô trabalhando agora são referentes aos pontos das costas do casaco. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até chegar no próximo buraquinho. Então, mesmo que o fio esteja escuro aqui, como eu já mostrei para vocês o passo a passo de como fazer os pontos, a ideia mesmo é mostrar para vocês o que a gente precisa fazer para separar as partes da peça. Então, mesmo com o fio escuro, a gente consegue visualizar esse detalhe. Finalizei os pontos referentes às costas do casaco, cheguei no buraquinho, vou fazer um ponto alto dentro desse buraquinho. E agora vou pular todos esses pontos referentes à outra manga e vou fazer outro ponto alto dentro do próximo buraquinho. E agora eu vou seguir tecendo até o final da carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, sobre os pontos da outra frente do casaco. Eu finalizei a carreira onde eu fiz a separação dos pontos do corpo em relação aos pontos da manga, e aqui eu consigo visualizar a parte da cava do meu casaco. Então, a partir de agora, eu vou seguir tecendo somente nos pontos do corpo da minha peça. Eu ainda não sei quantos centímetros que eu vou tecer, mas assim que eu finalizar essa parte do corpo, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado e para falar também a medida de centímetros que eu teci desde essa primeira carreira aqui, onde eu teci somente nos pontos do corpo. Uma das coisas legais de fazer um top-down é justamente essa. A gente pode ir tecendo a peça e ir experimentando para ver como tá ficando e ver o comprimento que a gente quer fazer. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou seguir tecendo e vou experimentando. Quando eu achar que tá ok, eu paro na medida que eu gostei. Eu continuei tecendo meu casaco até chegar em 36 centímetros de comprimento, medindo desde o início da primeira carreira que eu comecei a tecer somente nos pontos do corpo. E a medida de comprimento total, medindo do ombro até a última carreira que eu teci, são de 52 centímetros. Então, se vocês quiserem fazer um casaco mais curto ou mais comprido, vocês podem ir experimentando a peça e decidindo qual é o comprimento ideal que vocês querem fazer. E agora que o corpo já tá pronto, o próximo passo é fazer as mangas. Eu tô aqui com uma das cavas da minha manga e eu vou começar a tecer junto com vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um dos lados para ser o avesso da nossa peça e vai colocar aqui, amarrar a ponta do fio que vem do novelo
debaixo aqui de um dos pontinhos, atrás de um dos pontinhos, tá? Então, eu amarrei aqui pelo avesso e esse aqui é o meu lado direito. Para fazer as mangas, a gente vai trabalhar em carreiras circulares, mas a gente sempre vai virando a direção do trabalho a cada carreira que a gente completar, para poder deixar o mesmo desenho que a gente fez aqui na parte do corpo, porque aqui no corpo a gente trabalhou em carreiras de direito e avesso, então a gente vai fazer isso aqui nas mangas também. Então, a primeira coisa que a gente vai observar quando a gente for começar a tecer a primeira carreira é qual é o lado do ponto que tá aqui na última carreira que a gente teceu. Eu tô vendo que esse aqui é o lado avesso do meu ponto, mas se vocês forem iniciantes e não sabem ainda descobrir só de olhar qual é o lado do ponto, se é o direito ou o avesso, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Vou virar aqui meu trabalho pro outro ladinho, esse aqui no caso é o meu avesso, e aqui ó, onde eu tenho essas correntinhas da cabecinha do ponto, onde eu enxergo elas de frente, é o lado direito do meu ponto alto. E aqui, onde eu não enxergo as correntinhas da cabeça do ponto, é o lado avesso do ponto alto. Então, essa última carreira que eu tinha tecido tá com o resultado pro avesso aqui pra mim na retomada dos pontos. Então, eu vou começar essa primeira carreira da retomada com a peça virada com o lado direito pra mim. Se por acaso a última carreira que vocês teceram tá com o lado direito do ponto virado para o lado direito da peça, vocês vão tecer a primeira carreira com a manguinha pelo avesso, ó. Então, ao invés de começar por aqui, que nem eu vou começar, vocês vão começar por aqui. Agora, pode até ser que fique um pouquinho complicado de vocês entenderem, mas eu tenho certeza que quando vocês estiverem com a peça aí na mão de vocês, vocês vão olhar a direção do ponto e intuitivamente vocês vão saber para onde vocês vão ter que começar a tecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser unir esses dois buraquinhos aqui, ó. Então, eu tinha feito aqui na parte do corpo um ponto alto dentro de cada buraquinho, né, para unir as duas partes do corpo, a frente e as costas. E agora, eu vou unir esses dois buraquinhos através de um único ponto. Ó, então, eu tô passando a minha agulha aqui dentro de um buraco, vou passar aqui dentro do outro, vou puxar o fio que vem do novelo, puxo uma laçadinha aqui, ó, e vou fazer duas correntinhas para representar o primeiro ponto alto dessa carreira. Então, eu uni essas duas partes aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou começar fazendo um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Porém, contudo, todavia, eu vou fazer somente metade desse ponto alto, né? Então, eu dei a laçada, né, na agulha, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Dei a laçada na agulha, introduzi na cabecinha do ponto e vou fazer metade desse ponto. Ó, agora eu vou no próximo e vou fazer a mesma coisa. Dei uma laçada, introduzi no ponto da carreira anterior e vou fazer metade do ponto. E agora eu vou fechar esses dois pontos altos aqui, ó, juntos. Então, eu já comecei a retomada dos pontos diminuindo um ponto aqui, beleza? Então, agora eu vou seguir tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até me aproximar dos dois últimos pontos que eu tiver na minha carreira. Fui tecendo até me aproximar do final da carreira e eu tenho ainda dois pontos aqui, ó. Então, eu vou tecer metade de um ponto alto sobre o próximo ponto alto e sobre o próximo eu também vou tecer a metade do ponto. Ó, então agora eu vou fechar esses dois pontos juntos, formando apenas um pontinho, ó. Então, dos dois pontos, eu formei aqui uma cabecinha de ponto. Então, eu diminui um ponto aqui no final da carreira também. Agora, para fechar a carreira em círculo, eu vou introduzir a minha agulha dentro da segunda correntinha que eu fiz, para representar o meu primeiro ponto alto. Aí, eu puxo uma laçadinha e fecho com um ponto baixíssimo. Ó, agora eu vou fazer o esqueminha que eu falei para vocês. Ao invés de seguir tecendo em carreiras circulares sempre pelo lado direito do ponto, eu vou virar o meu trabalho agora pro lado avesso. Ó, tá vendo aqui? Então, a próxima carreira vai ser pelo avesso. Então, já fica mais fácil aqui de quem teve que começar pelo lado avesso entender. Ó, a gente vai começar nessa direção aqui agora, a próxima carreira. Quem começou a primeira carreira pelo lado avesso vai começar nessa direção a primeira carreira e a segunda carreira vai começar pelo lado direito, que foi o que eu fiz na minha primeira carreira, beleza? Então, agora, nas próximas 3 carreiras do meu trabalho, da minha manga, eu vou tecer na quantidade de pontos que eu tenho. Então, eu não vou diminuir nenhum ponto nas próximas 3 carreiras.
Então, eu fiz 2 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. Isso a gente vai fazer em todas as carreiras. E agora, eu vou tecer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, aqui onde eu tinha feito a diminuição de um ponto, fechando 2 pontos juntos, eu fiz um pontinho sobre esse ponto. E agora, eu sigo introduzindo a agulha dentro da cabecinha de cada ponto da carreira anterior e faço um ponto alto. E eu vou fazendo isso até o final da carreira, fechando a carreira com um ponto baixíssimo. Depois que eu terminar a carreira, eu vou virar de novo a direção do meu trabalho para o lado direito e vou fazer outra carreira. E assim eu vou fazendo, tá? Até completar as 4 carreiras. A cada carreira que eu finalizar, eu viro a direção do meu trabalho para poder tecer a carreira seguinte. Então, eu vou terminar essas 3 carreiras, tecendo na quantidade de pontos que eu tenho, e depois eu retorno para fazer mais uma diminuição junto com vocês. Eu finalizei as 3 carreiras, tecendo na quantidade de pontos que eu tinha, depois que eu fiz aqui as diminuições na primeira carreira, onde eu retomei os pontos da manga. E para vocês terem uma ideia, essas 4 carreiras que eu teci deram cerca de 5 centímetros, ó. Então, para as mangas dessa peça que eu vou tecer, com esse material que eu tô usando, e experimentando a peça no meu corpo, eu vou ir diminuindo 2 pontos a cada 4 carreiras, o que vai dar um espaço de 5 centímetros. Eu sugiro para vocês que vocês experimentem a peça enquanto vocês forem tecendo. Essa é a 4ª tentativa de manga. Eu já tô mostrando aqui pra vocês o passo a passo que deu certo, porque eu já fiz a outra manga e tá certinho. Mas eu precisei tecer 4 vezes tentativas diferentes de fazer diminuições para dar certinho com o resultado que eu queria. Então é normal, gente, se tiver que desmanchar, se não tiver do gosto de vocês e ter que refazer, entendeu? Tô falando isso pra vocês porque realmente é normal, então eu quero dividir essa experiência também. Então, a dica é, experimentem conforme vocês forem tecendo para ver se tá do jeitinho que vocês querem, ok? Então, dito isso, agora eu vou fazer mais uma diminuição aqui para mostrar mais uma vez o detalhe para vocês. A última carreira que eu teci aqui foi pelo lado avesso da minha manga, então eu vou virar o meu trabalho para o meu direito, para começar a carreira seguinte. Então, eu começo fazendo 2 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer 2 pontos fechados juntos. Então, sobre os próximos 2 pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer metade de um ponto alto. Ó, e agora eu vou fechar esses 2 pontos juntos. É a mesma coisa que eu tinha mostrado para vocês ali na primeira carreira. E agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Aí eu vou seguir fazendo isso até chegar perto dos 2 últimos pontos da minha carreira. Então, eu segui tecendo até me aproximar do final dessa carreira de diminuição. E agora, sobre os 2 pontos altos da carreira anterior, eu vou tecer apenas um ponto alto, fechando esses 2 pontos juntos. Então, eu fiz metade do ponto alto, vou pro próximo e faço também a metade dele. E agora sim, eu puxo uma laçada fechando esses 2 pontos juntos, formando 2 pontinhos em apenas uma cabecinha de ponto. Para finalizar a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha na segunda correntinha que eu iniciei essa carreira. Então, terminei essa carreira, diminuindo 2 pontos, vou virar agora para o meu outro lado e vou seguir no mesmo esquema que eu falei antes para vocês. Vou tecer 3 carreiras com a quantidade de pontos que eu tenho. Então, eu vou seguir fazendo isso para essa tentativa que deu certo para mim, fazendo a diminuição de 2 pontos a cada 4 carreiras. E eu vou fazendo isso até completar o comprimento total que eu preciso para o meu braço. Então, é como eu falei para vocês. A gente vai tecendo e vai experimentando a manga. Obviamente, não precisa a gente fazer cada carreira e experimentar, né? A gente pode fazer aí um grupinho de carreiras,
Faz algumas, coloca a peça no corpo, dá uma olhada para ver se tá bom, se tá do agrado. Se tiver, só seguir tecendo, senão a gente desmancha e refaz. Quem acompanhou lá nos stories, viu que eu desmanchei essa peça aqui várias vezes, né? Então, acompanhou a saga do meu casaco de crochê top-down. Mas eu sei que vai ter gente que vai ver esse vídeo no futuro, que nem me conhecia ainda, então eu acho super válido falar isso pra vocês. Que é normal, gente, a gente ter que desmanchar. Mesmo quem tem experiência no tricô, no crochê, tem que desmanchar às vezes também. É tudo uma questão de teste. Nem tudo às vezes sai do jeito que a gente planejou. Então, não se preocupem com isso, tá? Então, eu vou seguir tecendo a minha manga até completar o comprimento que eu preciso, fazendo essas diminuições necessárias. Aqui no meu caso, então, diminuindo 2 pontos a cada 4 carreiras. A gente vai sempre diminuir esses pontinhos bem ali na parte da cava, né? Na reta da cava, como se fosse o lugar da costura, se a gente estivesse trabalhando sem ser circular. Aí depois que a gente finalizar o comprimento do braço, a gente encerra o trabalho, a gente encerra a manga e faz a outra. É importante também eu dizer para vocês que, se vocês precisarem, vocês podem diminuir a frequência ou aumentar a frequência de carreiras para diminuir os pontos, adaptando conforme a necessidade e conforme o gosto de vocês. Eu já finalizei as 2 mangas do meu casaquinho e eu fui fazendo as diminuições conforme eu mostrei para vocês anteriormente, diminuindo 2 pontos a cada 4 carreiras, e essa distância de 4 em 4 carreiras foram de 5 centímetros. Eu segui tecendo, então, fazendo a diminuição dos pontos, até completar o comprimento necessário para o meu braço. Então, eu fui tecendo e experimentando e vendo até onde que eu precisava fazer. E para vocês terem uma ideia, desde a primeira carreira da retomada dos pontos da manga até a última carreira que eu teci, eu fiz 48 centímetros de comprimento. Se vocês quiserem, podem encerrar a peça já agora, mas eu ainda vou fazer umas carreirinhas ali na parte da frente da abertura para fazer um acabamento. Eu já fiz aqui o acabamento em um dos lados da abertura do meu casaco. Eu trabalhei, então, algumas carreiras de um ponto baixo e uma correntinha. Aqui no total foram 4 centímetros de comprimento, e eu fiz esse lado aqui primeiro para testar, para ver como é que ia ficar o resultado, e depois fazer o outro lado junto com vocês. Para começar a fazer esse lado aqui, eu amarrei a pontinha do meu fio aqui na parte de baixo, pelo lado avesso, ó. E eu teci a primeira carreira aqui pelo lado direito da peça. E depois, quando eu fui tecendo, eu fui indo em carreiras de vai e vem, né? Indo de baixo para cima e depois de cima para baixo, até completar aqui os 4 centímetros que eu achei adequado para minha peça. Se vocês quiserem fazer menos ou mais carreiras, aí fica a critério de vocês. E por que eu tô falando que aqui eu amarrei na parte de baixo? Porque quando eu for tecer esse outro lado aqui, eu vou amarrar na parte de cima, para eu poder tecer também a primeira carreira pelo lado direito, e assim as duas partes ficar com a mesma aparência do ponto pro lado direito da peça, beleza? Então, um lado a gente começa tecendo pelo lado direito de baixo para cima, e do outro lado a gente começa pelo lado direito de cima para baixo. Para fazer então esse lado do acabamento da frente do meu casaco, eu vou começar de cima para baixo pelo lado direito da peça. Então, eu amarrei o fio aqui pelo lado avesso, e nesse primeiro pontinho aqui, ó, pontinho bem do topo, eu vou introduzir a minha agulha na cabecinha do primeiro ponto, vou puxar uma laçadinha e vou fazer 2 correntinhas para representar o primeiro ponto da minha carreira. Lembrando, então, que aqui eu vou trabalhar somente em pontos baixos e correntinhas, ok? E dentro desse espacinho aqui, entre o primeiro e o segundo ponto dessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha, puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo. Para continuar tecendo essa carreira, eu vou intercalando uma correntinha e um ponto baixo. Então, eu fiz uma correntinha aqui, e agora, no próximo buraquinho da próxima carreira, entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. De novo, faço uma correntinha, e entre o primeiro e o segundo ponto da próxima carreira, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, e entre o primeiro e o segundo ponto da próxima carreira, eu faço um ponto baixo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer
é uma correntinha para pular de uma carreira para outra e vai fazer um ponto baixo entre cada primeiro e segundo ponto alto de cada carreira. Eu fui tecendo até me aproximar do final da carreira, então para esse lado aqui da abertura que eu tô tecendo, eu comecei de cima e fui em direção à parte de baixo do meu casaco. A última coisa que eu fiz foi tecer uma correntinha, e para finalizar essa carreira, aqui nessa última carreira de pontos altos, assim como lá na primeira carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui também. Então, um desses pontos baixos eu vou fazer dentro do buraquinho entre o primeiro e o segundo ponto, e o último ponto baixo dessa carreira eu vou fazer introduzindo a minha agulha dentro da base desse primeiro ponto. Ó, então, eu introduzo a agulha aqui, dentro da base do ponto. Ó, não foi dentro do buraquinho, foi dentro da base do ponto mesmo. Puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo. Vai ficar um pouquinho diferente aqui, mas é justamente para o acabamento ficar mais direitinho, beleza? Então, agora que eu finalizei essa carreira, eu vou virar para o outro lado. E a carreira seguinte, eu vou começar fazendo 2 correntinhas para representar o meu primeiro ponto da carreira. Agora, eu tenho 2 pontos baixos um do lado do outro aqui, certo? Então, eu vou pular esse segundo ponto baixo e vou ir direto para esse buraquinho da correntinha. Vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo. Daí, eu faço uma correntinha, pulo o ponto baixo da carreira anterior e dentro da correntinha da carreira anterior eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo o ponto baixo da carreira anterior, dentro do espaço da correntinha da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. E daí eu vou intercalando dessa forma aqui, ó. Então, a cada ponto baixo que eu for fazer aqui, eu vou intercalar por uma correntinha e vou fazendo isso por todas as carreiras. E para fazer o ponto baixo, eu sempre vou introduzir a agulha no espaço que foi formado pela correntinha da carreira anterior. Eu fui tecendo até me aproximar do final da segunda carreira, intercalando uma correntinha e um ponto baixo. A última coisa que eu fiz foi um ponto baixo dentro do espacinho formado pela correntinha da carreira anterior, e agora eu vou finalizar a carreira fazendo uma correntinha e fazendo um ponto baixo sobre o último ponto baixo da carreira anterior. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, um do ladinho do outro, eu vou pular um ponto baixo, e no último ponto baixo, na cabecinha do ponto, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo. Finalizei essa segunda carreira, agora eu vou virar a minha peça para o outro lado, para dar início à minha terceira carreira. Para iniciar essa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas para representar o meu primeiro ponto. E agora, eu tenho já um espacinho aqui da carreira anterior para fazer um ponto baixo. Então, do lado desse primeiro ponto representado pelas correntinhas, eu vou introduzir a agulha dentro desse buraquinho da correntinha da carreira anterior, ó, e faço um ponto baixo. Então, assim como na primeira carreira, aqui eu já tenho também um ponto baixo do lado do outro. Para continuar tecendo, eu vou seguir na mesma sequência, fazendo uma correntinha, pulando o ponto baixo da carreira anterior, vou no espacinho da correntinha da carreira anterior e faço um ponto baixo. E assim eu sigo até finalizar todo o comprimento necessário aqui para finalizar o acabamento da abertura. Conforme eu falei para vocês, lá do outro lado, eu fiz 4 centímetros, então desse lado eu também vou fazer 4 centímetros. Se vocês quiserem fazer menos ou mais carreiras, vocês podem adaptar conforme o gosto de vocês. Eu quero mostrar de perto para vocês como fica o acabamento da lateral da abertura do casaco. Esse aqui é o lado direito da minha peça e esse aqui é o avesso. Não fica tanta diferença assim de um lado para o outro, mas como eu queria que tanto de um lado como do outro, a última carreira que eu teci ficasse com o lado do ponto virado para o mesmo lado, daí eu dei essa dica para vocês, para começar cada uma das partes em uma direção diferente. Então, tanto desse lado quanto do outro lado do acabamento, essa última carreirinha que eu teci aqui, pelo menos na minha peça, foi pelo lado direito.
E depois de finalizar todos os acabamentos e esconder todas as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, o nosso cardigan top-down está prontinho para ser usado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado de aprender mais esse cardigan aqui comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!